Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre produção cinematográfica. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o diretor de cinema, Rafael Santinha, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Querido, muito agradecido pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com você. Que legal, obrigado, viu, Rafael? Rafael, falando sobre produção cinematográfica, quando se inicia um projeto, existe a definição do problema e do conflito para definir se é uma obra que vai relatar uma história real ou ficcional. Sim. Mas a minha pergunta é, como é que se define esse problema? Como é que se relaciona com ele, com o conflito, para a gente poder ter uma obra cinematográfica? Legal. Essa pergunta é interessante porque talvez esse seja um dos pontos mais importantes da história. Porque quando a gente começa o planejamento de um novo projeto, às vezes você tem uma ideia, algum tema que você quer abordar, mas você tem que saber se esse tema ele tem força suficiente para aguentar um longa-metragem. A gente está falando às vezes de 1h30, 2 horas de história, e o tema, por melhor que ele seja, você tem que ver se ele consegue segurar uma narrativa por esse tempo todo. Se é o caso de não ser o suficiente para 1h30, talvez você tenha que ter um outro produto, né? Talvez você tenha que ir para um curta-metragem, algum outro tipo de vídeo. Então, a hora que você vai escolher o tema, você tem que ver, cara, isso aqui é algo que eu consigo segurar a atenção da audiência por mais tempo. Depois que você supera essa fase, né? Você fala, não, esse tema é um tema que eu consigo desenvolver por muito tempo. Aí você tem que ver como que você vai rechear essa história. Porque senão vira, às vezes, uma obra jornalística. Você vai pegar um tema e vai ficar só debatendo sobre ele. Acho que é muito importante quando a gente se conecta com a audiência. Então você tem que pegar aquele tema e começar a criar um mundo em volta dele. Criar pessoas reais ali naquela história, que é onde a audiência vai se conectar, vai se identificar nessa história. Então, eu acho que fica mais interessante quando o tema que você está abordando, ele não está pulando na tela o tempo todo. Ele está acontecendo naturalmente na história, com as pessoas vivendo aquele assunto. Então, eu acho que esse é um dos segredos, assim, você pegar um tema, primeiro saber se ele aguenta um longa-metragem, senão você vai ficar arrastando uma história que você vê assim, nossa, acho que esse filme podia ser um pouco menor. Não sei se já aconteceu isso. E você assistir um filme e você fala, cara, foi muito longo. Mas não é por causa do tempo, talvez é que aquela história se arrastou por muito tempo. Né? E quantos filmes a gente assiste que são longos, né? De 3 horas, e você acaba e você nem sente que foram 3 horas. Por quê? Porque o conteúdo te prendeu por todo aquele tempo. Você não sentiu a passagem dos minutos ali. E também parte disso é quando você tem ali naquele ambiente, naquela história, pessoas e um mundo em volta daquele tema que foi agradável para quem estava assistindo e fez sentido, né? A audiência ela se conectou com aquela história. Tem a questão da narrativa que você acabou de colocar, mas eu acho que tem uma outra questão também, saber se tem um público-alvo, se ele é comercial. Sim, sim. Isso é importante, porque às vezes o artista ele tem um tema que ele quer abordar que satisfaz ele como profissional, e tudo bem. Só que ele também tem que encontrar o seu público. Então tem que encontrar um equilíbrio, né, nessas duas vertentes. É muito importante você saber para quem que você está fazendo. Uma outra questão e dando continuidade nessa ideia, depois do conflito, eu queria entender um pouquinho como é que funciona, por exemplo, a construção da trama e a definição dos personagens que irão sustentar esse conflito. Legal, bacana. Eu acho que essa é a parte que eu mais gosto de trabalhar, a construção desses personagens. Porque, no meu caso, né, eu acho que eu sempre tento colocar uma visão um pouco pessoal minha nesses personagens. Eles serão a voz que eu quero transmitir
para o meu público. Então, eu tenho que criar personagens que o meu público ele acredite que eles existam. Você está falando da identidade. Exato. Eles têm que falar assim, não, essa pessoa que está na tela, ela existe no mundo real. É lógico, não aquele personagem em si, assim, mas aquele tipo, aquele arquétipo, ele existe no dia a dia, ele existe na rua. Então, eu acho que quando a gente vai trabalhar ali a construção do personagem, a gente também tem que pensar no entorno dele. Às vezes eu vejo algumas histórias que elas ficam presas num núcleo muito pequeno de pessoas. E o tema, às vezes, ele é muito grandioso. Aí eu falo assim, poxa, talvez falta aqui um pouco de equilíbrio. Como que eu estou abordando um tema tão grandioso, mas num núcleo pequeno de pessoas? Então, o meu tipo de trabalho, né, as pessoas falam assim, nossa, Rafa, nos seus filmes tem muitas pessoas. E eu penso que é um pouco disso, porque a gente convive com muitas pessoas. Eu gosto de mostrar que existe um mundo em volta daquele personagem principal, ou daquele tema, e o como essa história está impactando as pessoas ao redor dela. Então, eu gosto de criar histórias com muitos personagens. O protagonismo ali ele é importante, mas eu gosto de dar espaço e voz para vários personagens que são eles que vão dar força para o protagonista. Porque quando você acredita nesse mundo que o protagonista vive, você está dando força para que aquele personagem principal conte a história dele. Então eu gosto muito de trabalhar essa pluralidade ali com os personagens. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão da construção subjetiva de cada um desses personagens. Como é que você trabalha com isso? É interessante porque uma das características que eu gosto para colocar essas questões subjetivas é, às vezes, trabalhar no silêncio. Né? Então, nem sempre a gente está... Quando a gente está fazendo uma história, às vezes a gente fica um pouco ansioso em querer colocar fala, colocar diálogo, e acha que a história só vai para frente se tem alguém contando ou explicando alguma coisa. Mas talvez as melhores cenas são aquelas em que não está dizendo nada, né? Mas que tem uma escuta, que tem um olhar do personagem, do ator ali. Eu lembro quando eu comecei a estudar teatro, era muito comum assim, alguns atores pegar e olhar a quantidade de fala que recebeu num projeto, numa peça nova, assim, né? Mas com o tempo, eu comecei a ver que a quantidade de fala era o menos importante ali. Talvez se você tem mais tempo de silêncio, você constrói uma vivência, uma experiência, um sentimento que a audiência às vezes se conecta mais do que com quem está falando. Então, eu acho que para colocar como você me perguntou, de subjetivo no personagem, eu gosto muito de tentar colocar o olhar dele, o que ele está vendo, o que ele está sentindo. E a maioria das vezes, ele não vai estar contando isso para a gente. Ele vai estar tentando passar com as emoções mesmo que ele está vivendo, as reações dele. A escuta, eu acho que é o mais importante nesse momento, subjetivo. Deixa eu aprofundar uma questão aqui, que você trouxe nesse momento. Como é que você faz, por exemplo, para se colocar, para ter esse espaço de fala? Você é um ser humano que tem uma biografia, mas você cria vários personagens com várias vidas, várias leituras de vida e de mundo. Como é que é esse seu processo? Eu acho que como processo, para mim, é muito lento. Eu demoro muito para encontrar para resolver essa questão dentro de mim. Quando eu começo a pensar um novo filme, uma nova história, eu começo a pensar como que o conflito que foi colocado ali, eu consigo trabalhar os dois lados dessa história. Das pessoas que estão tentando superar esse conflito. Sim. E ao mesmo tempo em que eu também não posso ser muito bonzinho ali e eu tenho que mostrar que aquele problema ele tem peso, ele é real. Ele é real.
é relevante para aquelas pessoas. Tá. E eu acho que esse também é um dos pontos mais importantes na construção cinematográfica. Você colocar o conflito que vai sustentar essa história pelo tempo todo, né, durante o filme. Porque senão o que acontece? Um problema muito fácil de resolver, o que eu estou assistindo depois? Né, uma história cotidiana, tudo bem, se a proposta é essa, então vai ser um filme do cotidiano, né, mas então não traz ali um conflito que é importante, que você está colocando como algo muito grande. Então eu acho que você tem que colocar um problema real, que tem relevância para aqueles personagens, que para eles é importante, e aí o segredo é você mostrar o porquê é importante para eles. Porque às vezes o que é importante para mim pode não ser para você, e tudo bem. Agora, se a audiência entender por que para ele é importante, ela vai falar, nossa, então olha o sofrimento que essa pessoa está passando, olha o problema que ele está passando. E aí a audiência se envolve com aquela história e vai querer ver como que vai se resolver aquilo. Rafael, eu quero discutir uma questão aqui e pensar um pouquinho no papel do diretor. O ator, ele traz a sua subjetividade, a sua contribuição para a gravação da cena. E você tem que trabalhar com essa questão. Mas existe também as questões de ordem da produção propriamente dita, né? E que às vezes nem sempre são tão fáceis, né? Sim. Qual é o papel do diretor para trabalhar fazer a gestão desse conflito no sentido de que a gente entenda que existe um ser humano ali, mas existe também um problema que precisa ser resolvido e o produto precisa sair. Exato. É uma linha muito tênue, assim, de equilíbrio. Porque existe uma proposta inicialmente planejada para aquele filme e você tem que segui-la, né? A gente quer encontrar aquela linha narrativa que eu me propus a fazer. Por outro lado, entra um elemento muito importante na história, que é o ator. O elenco, as atrizes, é uma joia muito rara dentro de um filme. O talento deles é muito importante. Então você tem que encontrar o equilíbrio daquela história que você quer, daquele personagem, do que você quer que eles façam, mas também aproveitar a potência e a força desses talentos que nós temos na mão, que são as atrizes, os atores, que eles também têm uma proposta. É muito legal quando eu escrevo um personagem, quando eu estou idealizando aquele filme, já pensando o ator que eu quero para aquele personagem. Porque aí geralmente eu conheço a pessoa, eu sei do que ele é capaz, eu sei como que ele age, como ele trabalha, para onde ele vai. Quando eu faço dessa forma, é muito mais fluido, acontece muito mais fácil ali a química nossa dentro do set. Mas eu também trabalho com atores que eu não tinha tanta vivência antes, que o convite veio depois que eu escrevi o personagem. E aí, nesse caso, a gente vai vendo como que a pessoa está construindo aquilo. Muitas vezes eu vou autorizar que a proposta que o ator está me trazendo vai para o filme. Só que a gente conversa tudo antes, né? Eu sou um diretor que eu gosto muito de ensaiar. E no cinema se ensaia muito pouco, né? Por causa de agenda, dos atores, de localidade. Um filme a gente filma em muitos lugares. Então, às vezes a gente não está com o elenco todo nos lugares por onde a gente vai passando. Mas sempre que eu posso, eu reúno os atores, pelo menos para uma leitura, todos juntos. E se possível, eu pego algumas cenas que são importantes e tento ensaiar antes. E ali a gente vai tendo uma troca. Ali a gente vai tendo ouvindo a proposta do ator, do que ele está pensando. E se é positiva para o filme, vai entrar. Não tem problema nenhum. Agora, às vezes o ator não sabe como que eu vou editar depois o filme, qual que é a minha proposta, da história, de como que eu vou fazer aquela cena. Então eu falo, não, a ideia é boa, mas não vai fazer sentido com o que eu quero mais para frente. Mas aí, para negar aquilo, eu explico o porquê também, né? Então, para a gente não ter uma quebra de confiança ali nessa relação diretor e elenco. Então, geralmente eu faço isso, assim, com as propostas que o elenco traz, eu avalio,
mas também eu procuro dar para eles um contexto daquele personagem. Ele tem que entender quem ele era antes daquela história, de onde ele veio, qual que foi a história que esse personagem teve para chegar até ali. E geralmente quando a gente explica muito bem isso, quando a gente alinha quem é aquela pessoa, as ideias elas começam a bater, a troca de ideias começam a bater entre eu como diretor, roteirista e o elenco. E, cara, uma das partes mais bacanas da produção é essa, a construção junto com o elenco. Você extrair o melhor que aquele ator tem e ver isso acontecer é incrível, cara, é incrível. É uma coisa muito gratificante quando a gente está ali no set, ou até antes ali no ensaio, e você vê que ele entendeu o que você queria. E a coisa começa a acontecer, ela começa a funcionar. É algo assim muito prazeroso pra gente. Bom, nós estamos conversando aqui com o Rafael Santin, que é diretor de cinema, sobre produção cinematográfica. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Neste Natal, celebramos mais um ano cuidando do meio ambiente da cidade de Americana, oferecendo serviços essenciais que contribuem para o desenvolvimento, a preservação ambiental e a qualidade de vida de toda a população. A MB Engenharia segue trabalhando com responsabilidade, contribuindo para um futuro mais sustentável. Feliz Natal! MB Engenharia. É Natal no Paulistão. Preços de atacado em produtos natalinos para sua casa ou comércio. É muito preço baixo. Aproveite! Panetone Itália Mia, 8,69. Pernil Aurora, 17,90. Abacaxi Pérola, 5,99. Picanha Bodon, 42,80. Leite condensado Triângulo, 4,29 no nosso cartão. Natal Especial Paulistão Atacadista, o campeão da economia. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre produção cinematográfica. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o diretor de cinema Rafael Santin. Rafael, eu queria colocar aqui na mesa uma questão até, acho que diria, de ordem prática, né, para quem produz filme. A questão, por exemplo, as questões de ordem estética versus a sua funcionalidade. Você já esteve diante de uma situação em que algo era bonito, mas não era funcional?
muitas vezes. Como artista, né, a gente acaba tendo muitos desejos assim, de colocar em prática. Mas você tem que saber se aquele filme ou aquela cena é a hora certa para colocar isso. Porque se a gente coloca muita técnica, também vai ficar too much, vai ficar ali um excesso de recursos que daí não vai trazer aquele impacto que talvez daria se você usar aquela imagem ou aquele recurso no momento certo e poucas vezes no filme. Por exemplo, se você vê uma cena de um personagem chorando, você vai ter uma identificação com aquele personagem pelo que ele está passando. Agora, se você colocar o personagem chorando o filme inteiro, talvez você não vai passar realmente a emoção que ele tem se você usar isso na hora certa. Né? E a mesma coisa é com imagens. Se você colocar, por exemplo, nossa, uma paisagem muito bonita, um cenário muito bonito, você começar a usar aquilo com muita frequência no filme, vai cansar. Então, por exemplo, meu último filme, eu tinha uma locação muito importante que era a cabana do personagem principal. Sim. E muitas cenas iam se passar dentro daquela cabana. E era muito bonito. Só que eu comecei a pensar assim, que se eu usasse sempre o mesmo plano, ou repetisse os mesmos planos, a audiência ia cansar do filme. E aquilo que era bonito ia perder a potência rapidamente. Então, o que eu me provoquei no meu planejamento da fotografia? Eu escolhi planos que eles não se repetiam o filme inteiro. Então, era um mesmo ambiente que eu filmei várias vezes dentro daquela cabana, no filme. Ao longo do filme, aquela cena voltava, né? Aquele ambiente voltava, mas em nenhum momento eu repeti o plano ou o jogo com os atores, com o elenco. Então, sempre tinha algo de diferente naquela imagem dentro da cabana. Então, isso foi uma forma que eu encontrei nesta produção de transformar aquilo que era bonito em funcional. Senão eu ia estragar aquilo que eu consegui de tão precioso que era aquele ambiente. Que era uma fazenda, uma cabana muito interessante que a gente usou no filme. Mas eu podia estragar aquilo se eu ficasse repetindo inúmeras vezes. Então eu tento equilibrar um pouco isso. Aquela máxima do menos é mais funciona muito para o cinema também, né? Muito, muito. Principalmente no cinema. O ator e diretor Paulo José, ele falava que na tela grande, um levantar de sobrancelhas pode ser pornográfico. E parece brincadeira, mas é verdade. As reações, as emoções na tela, elas ganham uma dimensão muito grande. Então, encontrar ali o tom certo, tanto da atuação do elenco, para não ficar exagerado, ficar falso, como também da cinematografia em si, do ambiente, das cenas, é muito importante. Porque senão você acaba desligando o público da emoção. Se você perde a emoção, você perdeu o filme. Rafael, eu queria colocar uma questão aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do cinema independente no Brasil, né? Como é que é a realidade dele atualmente, especialmente depois do resultado do Oscar? Como é que você faz essa análise? É lógico que a gente ficou muito feliz com o resultado do Oscar, merecidíssimo, né? Eu acho que o Walter Salles ele tem uma carreira, uma trajetória, que talvez ele já até deveria ter sido reconhecido dessa forma antes, né? Por Central do Brasil, Terra Estrangeira, que são grandes filmes. Mas a gente não pode se iludir. Eu acho que o Ainda Estou Aqui e algumas produções de ponta que a gente tem são ainda apenas momentos. E o cinema brasileiro não pode viver de momentos. Infelizmente, a gente usa muito esse termo de cinema independente, porque a gente ainda não conseguiu ser uma indústria. Interessante. O cinema independente ele tem esse charme de ser de guerrilha,
de força de vontade, vamos juntos, e isso é importante demais. Você está ali com pessoas que querem fazer aquilo e tal. Mas enquanto a gente só trabalhar em projetos que acontecem de vez em quando, um ou outro filme ali chamando atenção, a gente ainda não está transformando o nosso cinema numa indústria. Se você vê outros países, como Hollywood, né, nos Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Índia, a China, eles têm o quê? Eles trabalham o cinema como uma indústria, formadoras de produto, empregos, de riqueza. Enquanto a gente não pensar que o cinema ele pode trazer riquezas para os seus investidores, a gente vai continuar trabalhando sempre de forma independente. Que tem, como eu disse, tem o seu charme, mas aí fica muito pouco, fica muito pequeno. E aí a gente vai ter um bom filme brasileiro por ano, 2, né? Nós temos público para muitos filmes bons, né? Eu brinco que assim, o nosso setor é um dos poucos setores que a concorrência é boa, né? No sentido de que quanto mais filmes bons, o público não vai deixar de ver o meu filme se ele for bom, porque tem um outro filme bom. Ele vai assistir os 2. Se tiver 10 filmes bons, ele vai assistir os 10 filmes bons. Agora, quando você vai comprar um sapato, você vai na loja, você vai escolher o melhor sapato com relação a preço, custo, qualidade, gosto, e você vai escolher um, e você vai embora com um sapato. Quando você vai escolher um profissional, um advogado, um dentista, você vai escolher um deles, né? Agora, no cinema, não. No teatro, não. Se você tiver hoje em cartaz 5 peças, hoje você vai escolher uma, mas na outra semana você vai na outra. Então, eu acho que a gente tem que ver no Brasil o cinema dessa forma, como uma indústria que vai trazer ali um produto que você tem um público que quer consumir. Né? Olha como o streaming cresce no Brasil, como a gente tem cada vez mais canais de TV, cada vez mais plataformas ali exibindo. Então, a demanda existe, então a gente tem que transformar isso num produto rentável. Porque com isso a gente vai trabalhar mais, os profissionais vão melhorar cada vez mais. Né? Eu, como diretor, como que eu posso melhorar se eu não sei quando eu vou fazer o meu próximo filme? Né? Eu estreiei um filme agora, que eu finalizei recentemente, e eu ainda não sei quando que eu vou voltar novamente para o set. Né? Como que eu posso melhorar como profissional? Né? Um profissional ele melhora quando ele está praticando aquilo diariamente. Isso não estou falando só como diretor, estou falando um fotógrafo, um técnico de som, os atores, a maquiagem. Esses profissionais eles só vão melhorar se eles estiverem praticando muito. Então a gente tem que ver isso como uma indústria e não apenas com o romantismo do cinema independente, que é muito legal. E o dia que a gente virar indústria, espero que a gente não perca, né, esse romantismo do cinema independente. Né, a chama do cinema independente dentro da gente. A gente não pode perder, mas a gente não pode se contentar com isso. A gente tem que querer transformar o nosso setor em algo importante e sustentável no Brasil. Quero pegar uma fala sua. Você disse assim, nós não podemos nos iludir, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Quando você fala do horizonte do cinema nacional, é positivo na sua leitura? Não? Ou só foi um momento? Como é que você vê? Eu acho que é positivo, né? Uma vitória como essa, a gente não pode negar uma coisa como essa. E o horizonte, ele é muito positivo, porque olha o tamanho desse país, e a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente olhar o estado de São Paulo, cada canto do estado tem características totalmente diferentes. Né? Tem personagens totalmente diferentes nessas regiões. Aí se a gente amplia para Brasil, olha as possibilidades que a gente tem. Né, aqui dentro. Você tem, às vezes, países que são tão pequenos, vamos usar o exemplo de novo da Coreia do Sul, um país extremamente pequeno, e olha o quanto eles avançaram, né, mundialmente com a indústria de cinema deles. E a gente não precisa nem ir longe, vamos falar da Argentina aqui também.
A Argentina ela tem uma produção cinematográfica de qualidade, né, que é um exemplo e que a gente tem que olhar para o que esses caras estão fazendo. Sim. Porque quando a gente fala de Hollywood, a gente pensa que aquilo lá, a gente não vai alcançar aquilo, né? O nível de investimento, de recursos. Estava vendo essa semana o filme Deadpool com o Wolverine custou 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. Né? A gente está falando de filmes brasileiros que a gente faz com R$1 milhão. Olha a diferença. Sim. Tá, a gente pode não se comparar com Hollywood, mas e esses outros mercados? A gente não pode se comparar com a Argentina? Se a gente não conseguir alcançar o que eles alcançaram, com o nível de investimento que eles têm, então algo de errado está acontecendo. Então acho que sim, é positivo, mas a gente tem que encontrar o caminho para isso. Eu acho que o plano para a gente chegar lá não está bem feito ainda. Eu acho que tem um pouco de ilusão, tem um pouco de falta de ambição, e se a gente não encontrar o caminho certo para que essas produções aconteçam Sim. com frequência, para criar público, para criar audiência de cinema brasileiro, a gente não vai conseguir entregar uma quantidade grande de filmes de qualidade. E o público não vai ver filme ruim. Então, a gente precisa sempre buscar qualidade. Rafael, eu queria uma avaliação sua aqui, né? Compartilhamento, né, de uma experiência na questão da definição do nome de um filme. Porque existem muitas questões que estão envolvidas aqui. Sim. A questão comercial, principalmente, a questão da história que foi contada. Como é que você, como diretor, busca fazer uma congruência de tudo isso para que, não sei, de alguma forma, que se alcance um nome ideal? Isso é bem interessante, Anderson, porque como que eu costumo trabalhar? Eu penso na história que eu quero contar e às vezes eu começo a ficar ansioso com o título, que às vezes vem rápido, mas às vezes demora para aparecer. E eu gosto de deixar esse título ele surgir, né? Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo O Ar que a Gente Respira, esse meu novo filme, eu já estava perto do final dele e ainda não tinha um título. E eu falei, caramba, não tem título ainda. E eu estava vindo de um filme anterior que o título era o nome da protagonista, era Sofia, né? Então, eu me tentava muito a talvez colocar o título, o nome de um personagem. Mas eu queria algo diferente. Falei, não vou ficar me repetindo na mesma tacada ali. E aí um dia veio, quando eu estava avaliando que o filme ele era uma junção de situações que estavam acontecendo ali naquela cidade, com aqueles personagens, e que eles estavam passando todos ao mesmo tempo por algo muito sufocante, um conflito que ele era generalizado e que podia se sentir no ar o que eles estavam passando. E aí veio O Ar que a Gente Respira. Então, demorou para vir esse título. Aí, na ocasião, conversei com algumas pessoas e fui ouvindo o feedback dessas pessoas. Então, eu sentia que o feedback era positivo, ficava também um quê de, nossa, mas do que esse filme quer dizer? Rolava essa provocação. Então, a escolha do título ela é tão importante quanto a capa de um livro, né? Que ela tem que ser justa com a audiência, para que ela vá assistir sabendo o que ela está comprando, o contrato que ela está fazendo com a gente, né? Ele vai ceder o tempo dele para assistir aquela história, então o título ele é muito importante nessa hora. Tem que ter um quê criativo, um quê artístico em cima disso. Então, é uma das partes mais importantes. Legal. Bom, eu sempre reservo uma afirmação, uma reflexão de uma grande referência no assunto, e para você, claro, reservei uma fala do ninguém menos que Steven Spielberg. E eu vou pedir, então, depois, Rafael, um comentário. Vou abrir aspas para ele aqui e, na sequência, vou pedir a gentileza do seu comentário. Ele diz assim, ó, abrindo aspas para o Spielberg.
Eu não sonho de noite, sonho de dia, sonho o dia todo. Eu ganho a vida sonhando. Fecha aspas. Comente isso. Assim, Anderson, é interessante você trazer o Spielberg, né? Que é o meu ídolo do cinema. Foi quem eu me conectei quando eu era criança. Quando eu era criança, eu assistia os filmes que eu nem sabia que era dele, mas eu comecei a reparar que tinha alguns filmes que me chamavam mais a atenção naquele momento. E aí eu comecei a reparar que aquele nome sempre aparecia no final, Steven Spielberg. E eu comecei a ver que eu era fã do cara. Depois o cinema se abriu para mim, para outras possibilidades, outros nomes. Mas aquele sonho daquela criança, que ele cita sonhos na frase, permaneceu comigo sempre. E ele falar que ele não sonha à noite, sonha acordado, sonha durante o dia, eu acho que não só ele, mas ele provocou em muitas pessoas, como eu, esse sonho. Então, se eu pudesse, inclusive, completar a frase dele, ele sonha fora dele, ele sonha em todo o público que ele criou essa semente, seja uma semente de um cinéfilo, um amante de filme, não só de profissional como eu, mas quantas crianças ele tocou, né, o coração. Então é interessante essa frase, eu não conhecia essa frase dele e é muito bonita. E eu espero que a gente sempre esteja nesse momento da vida, assim, sonhando, e a gente nunca perca essa vontade de sonhar, a gente nunca perca essa esperança de sonhar, porque é ela que nos move, é ela que cria o nosso futuro, os nossos objetivos. Então, muito bonita a frase dele. Rafael Santin, querido, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, e quero aproveitar então esse momento aqui, pedir para que você faça suas considerações finais, e mais uma vez, minha gratidão, querido. Obrigado mesmo. Anderson, eu que agradeço, foi um espaço muito importante, gostei muito do nosso papo. Acho que como considerações finais, eu espero que a gente tenha o apoio, né, dos nossos governantes para olhar esse setor com carinho que ele merece. O cinema, ele tem que ser visto realmente como algo positivo dentro do país, um setor que é pouco explorado. Eu acredito que num país com tanto desemprego, com tanta falta de oportunidade, e nós temos um setor ainda tão desidratado, ele pode contribuir muito para esse país. Não só artisticamente, mas como sociedade, né? A gente pode formar muitas pessoas. Então, eu gostaria de daqui a alguns anos, a gente possa voltar aqui, claro, e ver que o cenário realmente mudou positivamente. Maravilha. Querido, obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre produção cinematográfica. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o diretor de cinema, Rafael Santin. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.